Você tem 2 segundos pra me dizer, se você pudesse pedir ajuda de qualquer pessoa pra te ajudar a organizar toda a sua vida, sua rotina, tudo, quem seria essa pessoa? E aí, escolheu? Prazer, eu sou a Cris, e esses dias eu fiz essa pergunta pra mim mesma. E, na verdade, eu me perguntei: e se Jesus organizasse a minha rotina? O que ele mudaria? Será que ia mudar muitas coisas? E eu vi que mudaria. E sabe, isso vai muito além da instância espiritual, assim, de tempo de oração, mas permeia todas as outras. Até em relação à saúde, em relação a estudos, tem muita coisa pra melhorar, sabe? E só que não é de forma aleatória. Não é ser simplesmente tudo o máximo possível, o que muitas vezes a gente cai quando a gente pensa naquele versículo que fala sobre nós fazermos tudo como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Que para mim já foi um peso muito grande por muito tempo. Sabe, a forma que Jesus organizaria as nossas rotinas, ela estaria baseada nos princípios que a gente vê na palavra dele. E sabe o que é mais legal? Ele não nos deixou sozinhos, ele não nos deixou órfãos. Nós temos o Espírito Santo. Então, nós temos necessariamente aquele que nos ajuda e que está totalmente disponível para vir e realmente organizar as nossas vidas. A gente só precisa se colocar nesse lugar e ter coragem, sabe, de ouvir o que ele vai dizer e começar a se posicionar e se moldar a verdade dele. Então hoje eu quero trazer alguns princípios em relação a isso que eu entendo que Jesus mudaria ou colocaria nas nossas rotinas. Vou começar lendo com vocês o versículo de Colossenses 1, versículo 9 ao 12, que diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Que versículo maravilhoso, leia lá depois, Colossenses capítulo 1. Mas a gente entende aqui que nós somos chamados a viver uma vida digna do Senhor, o agradando em tudo. Como a gente pode fazer isso? Nós temos a mente de Cristo, sabe? Quem conheceu a mente do Senhor, senão o Espírito dele? Esse mesmo Espírito habita em nós. Então, o que eu quero trazer aqui como primeiro ponto é que, para que a gente entenda como agradar a Deus nas nossas vidas de forma prática, a gente precisa entender que em nós está o Espírito que conhece, que é o Espírito de Deus, então, que sabe como agradar. Às vezes a gente pode tentar fazer muitas coisas buscando agradar a Deus, que na verdade vai ser mais um ativismo do que qualquer coisa. Então, aí tá a primeira chave em relação à dependência do Espírito Santo para organizar as nossas vidas e para organizar o nosso tempo, porque só através dele a gente vai conseguir ser realmente fiel. Até porque ali no começo fala que Paulo, então, ele ora para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus e com toda a sabedoria e entendimento espiritual. A gente precisa desse pleno conhecimento da vontade de Deus, dessa sabedoria, para que a gente possa tomar atitudes de acordo com a vontade dele e aí vivendo de forma digna para agradá-lo. Mas agora falando de princípios bíblicos que vão falar sobre rotina, princípios que precisam estar na nossa rotina e coisas que provavelmente Jesus mudaria ali no nosso calendário, no nosso planner semanal. A gente começa falando sobre o que buscar em primeiro lugar. Lá em Mateus 6:33, Jesus fala para nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, não tem muito o que falar em relação a isso. Existe uma prioridade, nós precisamos colocar em primeiro lugar. E isso precisa ser uma questão de tempo nos nossos dias. Não só de quantidade de tempo, mas de momento, sabe? Gente, não tem como.
momento com Deus, um momento de buscar Ele, um momento de intimidade, um momento de nós nos alimentarmos para que nós sejamos fortalecidos para viver todo aquele dia. Precisa ser no começo, a gente precisa se alimentar no início do dia, a gente precisa consagrar o nosso dia ao Senhor no início dele. Não faz sentido lá, 8 da noite, você já tá cansado, já perdeu a paciência, você já pecou, você já fez tudo, e aí você vai falar, Senhor, eu te entrego esse dia. Não acho que faça sentido, sabe? Você pode talvez até separar um momento para você ter mais tempo depois do final do dia, mas é essencial a gente ter no início do dia, em primeiro lugar, como sendo nossa prioridade, a nossa maior necessidade, sabe? Esse momento de estarmos com o Senhor e consagrarmos esse dia a Ele. Aí as coisas que vão acontecer, elas vão ser guiadas pela palavra dele. Até a gente fala sobre a questão de nós estarmos nos alimentando da palavra no começo do dia, é muito importante. Até o que eu falei ali no começo de inserir a mente de Cristo, os pensamentos de Jesus vão estar em nós quando as palavras dele estiverem em nós, entende? Então, nós só vamos conseguir pensar de acordo com ele, agir e viver se nós nos alimentarmos da palavra dele. E isso precisa acontecer no começo do dia. Então, a primeira coisa que provavelmente Jesus mudaria na sua rotina é, cara, começa teu dia buscando o Senhor e se alimentando da palavra e consagrando teu dia em devoção ao Senhor. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo sobre como eu tenho feito devocional, o que é devocional, enfim, daí vocês deixam aqui nos comentários pra mim. Passando para a segunda parte, galera, agora eu abri aqui o meu calendário para pensar aqui na prática o que mudaria. E eu vou estar trazendo algumas referências e alguns princípios em geral que mostram como seguir a Jesus permeia todas as partes da nossa vida. Eu vou começar falando que tem sido mais importante, assim, sabe? Que eu preciso mais ouvir hoje, que é em relação ao descanso. Deus nos criou, então Ele sabe que a gente precisa descansar, tanto a nossa mente quanto o nosso corpo. Eu vou dizer, eu não consigo dormir 8 horas de sono há muito tempo. Mas eu tenho buscado, e eu preciso buscar mais, uma quantidade saudável de horas de sono. Sabe por quê? Porque senão todo o resto vai ser ruim. Sabe, se a nossa vida é testemunho, viver com sono vai fazer com que todas as coisas que a gente for fazer não sejam tão excelentes, e isso você não pode negar. Se a gente tá cansado, as coisas que a gente vai fazer, a gente vai buscar fazer o mínimo, e entende que isso não é um bom testemunho. Mas além disso, como a gente falou no começo, é tão importante a gente ter um momento com Deus no começo do dia. Cara, se você for dormir super tarde, primeiro, que você não vai conseguir acordar. Segundo, se você acordar, provavelmente vai começar a orar, que não é de joelho, vai começar a orar e vai dormir. E aí, todo o resto é deturpado, como se ficasse manco, sabe? Então a gente precisa ter prioridade em relação ao sono. E é incrível como Deus, Ele sabe tanto disso que Ele colocou como um mandamento nós descansarmos. Então a gente tem sim, e eu até quero gravar um vídeo sobre isso, sobre nós descansarmos em Jesus mesmo quando nós fazemos muitas coisas, mas nós precisamos descansar no nosso corpo físico para que a gente possa dar conta das outras. Outro princípio, outro mandamento também, nós honrarmos nossos pais. Na nossa rotina, nós precisamos colocar esse princípio. Nós precisamos ter momento com a nossa família. Nós precisamos honrar os nossos pais, mesmo se você mora com eles ou não. Isso tem que fazer parte do nosso estilo de vida, sabe? Outro princípio, Salmos 90, versículo 12, diz: Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que nosso coração alcance sabedoria. Com esse versículo, eu quero dizer que nós devemos buscar no Senhor essa sabedoria para administrar o nosso tempo. Sei que eu já falei um pouco sobre isso no começo, mas agora eu quero trazer a prática diária, semanal, constante de a gente ter uma forma de olhar para os nossos dias, um calendário, algum tipo de coisa. Gente, hoje em dia não tem mais como a gente viver e se organizar sem ter algum tipo de plataforma, alguma coisa, porque a nossa vida acaba ficando muito complexa, né? Então, cara, eu quero te dizer que busque todos os dias ter um momento de você analisar o teu tempo e administrar as suas tarefas ao longo do tempo que você tem. Porque se você consegue dar conta de todas as suas tarefas sem administrar elas, tipo, colocando elas num período, assim, se programando, fazendo checklist, mano, me manda uma mensagem, porque eu não sei como você faz isso, mas, então, nós, meros mortais, precisamos ver que tarefas nós precisamos fazer e organizar elas nos nossos dias.
Isso vai de acordo com uma prioridade. Precisamos pedir sabedoria, então exercer ela, contando os nossos dias, contando o nosso tempo, as nossas responsabilidades e organizando isso de alguma forma para que isso seja possível nós fazermos num tempo de 24 horas ou ao longo de uma semana. Então, se planeje, se organize. Isso é muito importante, sério. E terminando esse vídeo, eu quero trazer algo que eu não ouço tanto, mas sabe, a gente tem visto muito sobre pessoas e cristãos falando sobre estilo de vida saudável, produtividade. Só que muitas vezes a gente acaba ficando nisso de eu preciso fazer as coisas direito e a gente perde o propósito das coisas, sabe? O propósito de tudo é para que a realidade dos céus esteja nas nossas vidas. E com isso, eu quero dizer que se nós não buscamos vivermos em devoção ao Senhor, com o propósito de amarmos como Ele amou, amar Ele em primeiro lugar, mas e aí amar o nosso próximo, simplesmente não é coerente o que nós falamos, ó. Nós podemos ser o mais produtivos possível, mas se a gente se esquece que o propósito é nós amarmos Deus em primeiro lugar e então ao nosso próximo como Jesus amou, entende que daí não é um estilo de vida cristão, lifestyle cristão? Porque não faz sentido. O fato de nós seguirmos a Jesus significa que nós necessariamente vamos viver uma vida carregando nossa cruz e amando pessoas, levando salvação a elas. Então, abra espaço, make room. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso também. Gente, muitas ideias de vídeo, mas abra espaço para intervenção de Deus ao longo dos teus dias e abra espaço de tempo para amar e servir pessoas, para pregar o evangelho de verdade, sabe? Não fique preso a tarefas e perca o propósito e as prioridades e os princípios, sabe? Para que a gente viva em princípios, a gente tem que viver todos eles. Então, se a gente for resumir essa última fala, nós temos o mandamento de Jesus, amarmos a Deus acima de todas as outras coisas. Então, com isso, nossa vida vai ser em devoção ao Senhor, vamos buscar Ele em primeiro lugar e tal, isso que a gente já conversou. E ame uns aos outros como eu vos amei, como Jesus os amou. Isso significa, assim, um amor sacrificial. Então, muitas vezes a gente vai ter que sacrificar algumas coisas nos nossos dias, talvez tempo, talvez tarefas, talvez coisas, pelo propósito que é que pessoas conheçam o Senhor. E disso se trata a nossa vida, nosso estilo de vida seguindo a Jesus. Espero que esses princípios, alguns deles, claro que a Bíblia é muito rica, então existem muitos mais princípios que eu podia trazer aqui, e eu quero estar trazendo inclusive, mas que isso possa te ajudar a fazer escolhas, e mais importante do que tudo isso, você realmente ter um momento de sentar, pegar a forma com que você organiza seu tempo, seja um caderno ou um computador, orar e pedir ao Espírito Santo, me dar sabedoria para administrar isso, como o Senhor organizaria os meus dias. E você vai ver que o Senhor, ele vai te colocar senso de propósito e ele vai começar a alinhar as suas prioridades. E ao longo dos dias você vai melhorando e se adaptando ao padrão dele, sabe? O que a boa, perfeita e agradável vontade que ele tem para executar na sua vida. Mas crie esse lugar de, Senhor, eu quero que o Senhor organize os meus dias, minha vida pertence a ti, e ele vai te mostrar isso de forma prática, sabe? Deixa Jesus se mostrar como esse Deus presente, esse Deus conosco e que intervém na nossa vida de forma prática. É isso, amigos, muito bom estar com vocês. Desculpa que eu desapareci por alguns meses, mas eu quero estar voltando. Tô aqui na minha faculdade, inclusive, justamente porque a minha rotina tá mudando um pouco, mas eu sei que é muito importante, eu quero muito compartilhar com vocês as coisas que eu tenho aprendido. E como eu sempre digo, nós estamos buscando coisas parecidas, nós queremos chegar no mesmo lugar, então simplesmente faz sentido a gente ir junto. Então, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, me seguir lá no meu Instagram, no meu TikTok, enfim, tem as informações aqui na descrição. E, como sempre, uma honra estar aqui com vocês. Nos vemos semana que vem. Beijo.